Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass aqui no LinkedIn. Eu sou a Simone Ávila, especialista em neurociência e comportamento humano, e a minha missão é ajudar você a identificar padrões de comportamento que estão te impedindo de atingir resultados ou como que entender de pessoas pode potencializar os seus resultados. Deixa eu te fazer uma pequena pergunta. Como que seria a sua vida se você pudesse identificar o comportamento das pessoas? Tem outra coisa. Qual que é o impacto nas suas vendas, nas vendas dos seus produtos ou serviços, se você entendesse o que realmente motiva as pessoas a agirem? E além disso, como que essas informações poderiam gerar conexões poderosas com os seus clientes e, é óbvio, fazer com que você tivesse mais vendas? O que eu quero que você compreenda até o final dessa masterclass é como que você pode identificar o perfil de comportamento do seu cliente de uma forma simples, objetiva, sem precisar fazer nenhum tipo de teste ou avaliação, não é isso, tá? Apenas observando os elementos chaves que podem ajudar você a criar conexão com o seu cliente, direcionando a sua comunicação para o modelo de pensar e de agir do cliente. O que nós vamos falar aqui hoje é como que você pode multiplicar suas vendas entendendo de pessoas. Afinal, todo negócio, todo produto, todo serviço é feito por pessoas e para pessoas. A sua empresa, o seu produto, o seu serviço, ele existe porque, de certa forma, alguém precisa dele, alguém paga por ele. Né? Uma empresa, um negócio existe para servir alguém. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se você entender de pessoas, você consegue fazer qualquer negócio. Para ter um negócio, para vender mais, para que você possa ter melhores resultados, você precisa entender de pessoas. Eu acredito que vender é ajudar outra pessoa a tomar a melhor decisão. Vender é ajudar o outro a fazer algo em que ele vai se beneficiar. Então, o que eu quero que você entenda, o que eu quero que você perceba que nós vamos conversar aqui hoje é que tudo isso está com base nessa premissa. De vender é ajudar o outro a tomar a melhor decisão. Utilize esse conhecimento para você inspirar pessoas, para você influenciar pessoas de uma forma positiva, tá? Além disso, jamais trate alguém como você gostaria de ser tratado, mas sim como o teu cliente, como o outro gostaria de ser tratado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque as pessoas são diferentes, tá? Pessoal, agora que eu vi que a minha imagem tá pequena aqui para vocês, né? Não tinha me atentado aqui a isso. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Desculpem. Peraí. Agora sim, né? Agora eu tô aparecendo aqui perfeitamente para vocês, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, é como que a gente pode ter realmente mais venda entendendo de pessoas e direcionando a nossa comunicação para o que é importante para o outro, tá bom? Oi, Leia, boa noite, seja bem-vinda, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Eu vou projetar aqui para vocês uma tela simples, tá? O meu objetivo aqui é que vocês possam utilizar esse conhecimento de uma forma bastante objetiva. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Espera aí. Acho que agora sim, né? Agora vocês estão vendo aqui a minha tela, tá? Entender de pessoas é, de certa forma,
fazer com que você preveja comportamentos e com que você direcione a sua comunicação alinhada ao comportamento do outro. O que significa isso? Vocês estão vendo aqui na minha tela, na realidade, nós temos 4 padrões de comportamento aqui diferente. Hoje, eu não quero direcionar minha fala para que você entenda qual que é o teu padrão de comportamento. O que eu quero é que você entenda qual que é o padrão de comportamento do cliente, do seu potencial cliente, e como que você pode utilizar isso para vender mais. Aqui na minha tela, vocês estão vendo os 4 padrões diferentes, apenas para a gente ter uma divisão aqui mais clara. Vamos fragmentar aqui em direita e esquerda. Então, aqui do meu lado direito, nós temos o vermelho e o amarelo. O que é o vermelho e o amarelo? São pessoas que são falantes, são pessoas extrovertidas. Então, o que é uma pessoa extrovertida? É aquela pessoa que ela chega no ambiente, ela já vai direcionando a comunicação, alinhando a comunicação para aquilo que é importante para ela. E do meu lado esquerdo, nós vamos ter o azul e o verde aqui, que são pessoas mais introspectivas. Então, fazendo apenas essa divisão em extrovertidos e introvertidos, a gente já consegue aqui dividir os nossos potenciais clientes em 2 grupos, tá? Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí no chat para mim, tá? Então, pessoas extrovertidas são pessoas mais falantes e pessoas introspectivas são pessoas que observam mais. Então, é aquela pessoa que ela é mais fechada, ela fala pouco. Quando ela fala, ela é mais questionadora, tá? Então, ela tende a fazer perguntas que muitas vezes ela mesma já sabe a resposta, tá? Mas ela faz perguntas, às vezes, para se sentir seguro, para ver se ela realmente entendeu, para ver se você realmente sabe, tá? Então, essa é a nossa primeira divisão. Então, eu quero trazer aqui elementos que façam com que você identifique inicialmente o seu cliente, tá? Vamos começar agora a trabalhar um pouquinho o grupo de pessoas mais introspectivas, pessoas falantes. Então, a gente vai ter aqui o vermelho e o amarelo. Então, uma pessoa extrovertida é aquela pessoa que ela fala, que ela já chega dominando a conversa. O que difere uma pessoa mais executora, né, que é o dominante, de uma pessoa mais comunicativa? O vermelho, ele é uma pessoa bastante extrovertida, porém, não é uma pessoa simpática. Então, é aquele cliente que ele vai chegar até você e, às vezes, ele não vai te chamar pelo nome. Muitas vezes, ele não vai te dar bom dia, boa tarde. Ele não vai te dar um cumprimento ali caloroso. Ele já vai te perguntar, ele já vai direcionar a conversa para aquilo que é importante para ele. Então, é aquela pessoa que, às vezes, ela faz uma ligação, manda uma mensagem e ela já põe a pergunta ali na lata. Tá? Então, por exemplo, a Leia aqui trabalha como corretora de imóveis, tá? Então, uma pessoa dominante possivelmente ia entrar em contato com a Leia e já ia fazer uma pergunta bem direta sobre o imóvel que ele deseja. Ele não vai falar, oi, Leia, tudo bem? Como é que você tá? Não, não tem essa simpatia, tá? A pessoa, ela já vai direto ao ponto. Então, aqui vocês já conseguem um elemento simples para identificar essa pessoa, tá? Normalmente, ela é muito ativa, tá? Então, aquela pessoa que você sente aquela energia falante, muito objetiva, tá? Não tem um lado emocional forte, bastante racional, e ela sempre vai direcionar para aquilo que ela quer. O que é importante para um cliente que tem essa característica, tá? Um cliente dominante, ele quer entender se você é capaz de ajudá-lo a chegar a um resultado. O que é esse resultado? É um objetivo, é uma meta, é um sonho, é alguma coisa que é importante para ele. Então, essa pessoa, ela vai comprar de você, ela vai fazer negócio com você, independente dela gostar ou não de você.
Ela simplesmente precisa entender se você vai conseguir ajudá-la a atingir um objetivo. Simples. Se você vai ajudá-la a atingir um resultado que ela deseja. É basicamente isso. Se você for dar explicações muito detalhadas para essa pessoa, você já perdeu o cliente. Esse cliente, ele quer o mínimo necessário, tá? É uma pessoa mais impulsiva, ela tem um jeito mais agressivo, ela tem uma comunicação direta, ok? Não tem paciência de te escutar. Então, eu preciso direcionar minha comunicação apenas para o que é necessário. Eu preciso mostrar para ele que eu consigo ajudá-lo sim naquilo que ele precisa, que eu consigo sim ajudá-lo a atingir aquele resultado e pronto. Se o meu produto, o meu serviço é uma solução inovadora, é algo que nunca foi testado, é algo que é novo no mercado, pessoas que têm o vermelho, né, pessoas que têm esse lado dominante, têm uma tendência a comprar coisas diferentes, comprar coisas novas, comprar coisas que ainda não foram muito bem testadas. Eles gostam disso, tá? São pessoas que estão dispostas a assumir grandes riscos. Então, se você tem uma tecnologia nova, se o seu produto ainda não foi muito testado, mas que ele enxergou que vai ajudá-lo a atingir aquilo que ele quer, existe sim uma grande tendência dele comprar, tá? Porque não é uma pessoa que tem facilidade para avaliar risco. Muito pelo contrário, ela tem muita coragem, tá? Então você fala assim, Simone, mas como que eu identifico essa pessoa? É simples, uma pessoa extrovertida, porém que não é simpática. Às vezes ela é até um pouco grosseira, ela não tem um cumprimento caloroso, ela já vai te abordar perguntando aquilo que ela quer. Se você quer vender para essa pessoa, você precisa ser direto, extremamente objetivo e mostrar para ela que você sim consegue ajudá-la a atingir esse objetivo, tá? Vamos indo caminhando aqui na nossa conversa, tá? Uma pessoa que tem um perfil mais amarelo, uma pessoa mais comunicativa, o que ela difere do vermelho, tá? Essa pessoa, ela vai ser bastante extrovertida e, ao mesmo tempo, ela vai ser simpática. Então, é aquela pessoa calorosa, né? Então, se for um contato pessoalmente, ela vai dar bom dia, boa tarde, às vezes ela vai até te tocar, te abraçar, dar a mão, beijar. É aquela pessoa que ela faz questão daquele contato mais caloroso, tá? É a pessoa simpática, em que ela vai chegar para você, ela vai começar a falar sobre aquilo que ela precisa, de repente ela perde o foco e ela tá falando da vida dela, ela tá te contando de coisas que não faz às vezes tanto sentido para o negócio que vocês estão conversando ali, para aquele assunto que vocês estão conversando. Então, é uma pessoa que ela vai tender a direcionar a comunicação dela para assuntos do dia a dia, assuntos pessoais, e sempre você vai ter que ir direcionando, voltando lá para o foco de novo. Porque vai ter uma grande tendência dessa pessoa sair do foco. E é muito fácil de identificar, porque ela é uma simpatia. É aquela pessoa animada, que está sempre entusiasmada, está sempre para cima, calorosa, simpática, alegre, está sempre rindo. É muito fácil identificar pessoas comunicativas, tá? O vermelho, apesar dele também não ter vergonha de falar, ser falante, ele não tem essa simpatia, ele não tem esse carisma, tá? Ele é mais grosseiro. A pessoa comunicativa, não, ela não é grosseira, muito pelo contrário. Ela vai fazer tudo para criar conexão com você. Ela vai fazer tudo para se relacionar com você. O que é importante, né, para pessoas comunicativas? Eu preciso criar uma conexão com ela. O que significa isso, né? Eu preciso ouvir, conversar, ser simpática com ela, demonstrar entusiasmo. Ela só vai comprar algo de mim se ela realmente enxergar na minha pessoa, ok? Essa possibilidade de criar conexão, de criar um relacionamento, de desenvolver algum tipo de amizade. Se essa pessoa não gostar de mim, dificilmente ela vai comprar comigo. Ela não está tão interessada no produto. Ela não está tão interessada no serviço.
para ela, quem vende o produto ou serviço é mais importante do que o que ela vai comprar. Se ela não criar essa conexão com você, dificilmente você vai conseguir vender alguma coisa para pessoas comunicativas, tá? Tanto o vermelho quanto o amarelo, né? Pessoas mais extrovertidas são pessoas mais impulsivas. Então, ambos são perfis que existe uma tendência, né? Se você pressionar ali um pouquinho, ter aquela venda, né, um pouco mais agressiva, tentar fechar a venda ali naquele momento, tem uma tendência desses dois perfis comprar com mais facilidade, tá? São pessoas que decidem muito rapidamente, tá? São pessoas que têm dificuldade para enxergar risco, ok? Então, isso faz com que sejam mais impulsiva, com que compre coisas que ainda a maioria não comprou, produtos que ainda não foram tão testados, coisas que são novidades, é interessante para pessoas que têm o vermelho e o amarelo, tá? Vão ser sempre mais impulsivos. Tudo bem, pessoal? Vão colocando as dúvidas de vocês aqui no chat, tá bom? Vão comentando aí que eu tô de olho aqui no chat com vocês, tá? Bom, falamos das pessoas mais extrovertidas, né? Agora vamos falar das pessoas mais introvertidas. Então, pessoas introvertidas são aquelas pessoas que são mais sérias, mais caladas, né? Tem uma tendência a não iniciar muito a conversa. São pessoas que perguntam muito e falam pouco, né? Quando falam, é sempre no sentido de te questionar. Então, eu vou começar falando aqui do verde. O que é o verde? O verde é uma pessoa que, para ela, a estabilidade é importante. O que é estabilidade, Simone? Estabilidade é a ausência de mudança. São pessoas que têm dificuldade para lidar com mudanças. Segurança para elas é algo importante, tá? Essas pessoas, elas sempre buscam apoio e elas têm muita dificuldade para tomada de decisão. Então, é aquela pessoa que ela vai comprar alguma coisa, a cabeça dela fica cheia de dúvida, ela faz um monte de pergunta, às vezes ela não consegue decidir sozinha, então, às vezes ela precisa de alguém para ajudá-la nessa tomada de decisão, tá? Isso é um ponto importante. E muitas vezes ela, né, eu costumo dizer assim, ela vai te enrolar para dar uma resposta. Como assim enrolar para dar uma resposta? É aquela pessoa que ela precisa pensar para decidir. Então aqui tem um ponto importante. Se eu pressionar essa pessoa, eu vou perdê-la, tá? Todo mundo que tem esse verde, né, mais intensificado, tem muita dificuldade para lidar com pressão. Então, se eu seguir um caminho de uma venda mais agressiva, né? Falar, olha, você tem que fechar até amanhã, essa condição aqui, você tem 2 dias para decidir, você tem que decidir isso aqui até amanhã, senão você vai perder essa condição. Se eu utilizar esse tipo de abordagem com uma pessoa que tem o verde aqui elevado, eu perdi essa pessoa, tá? Como que eu identifico? O verde é uma pessoa boazinha. É aquela pessoa que ela não é muito extrovertida, mas é aquela pessoa que eu puxo assunto, eu converso com ela é sorridente, ela quer agradar, ela fala manso, fala baixo, tem um jeitinho carinhoso, um jeito simpático. Normalmente é uma pessoa muito leal, que quer fazer as coisas tudo certinho, tá? Mas ela tem uma dificuldade muito grande para lidar com pressão. Então, se eu colocar prazos muito apertados para ela decidir, se eu pressionar, se eu perguntar demais sobre a decisão dela, vai ter uma grande tendência de eu perder essa pessoa, tá? Aí você fala assim, tá, Simone, mas se eu não colocar um prazo, né, a pessoa nunca decide, concordo. É preciso sim colocar um prazo, porque senão essa pessoa ela vai ficar infinitamente pensando e tomando decisão. Eu costumo dizer que esse perfil verde, ele é um dos perfis mais difíceis, tá? De você conseguir vender algo para ele. Porque ele é muito inseguro
e ele tende a protelar muito a decisão. Muitas vezes ele delega para outras pessoas decidir por ele, né? Então, eu vou perguntar para não sei quem, eu preciso conversar com não sei quem, e ele vai direcionando, né, essa decisão para o outro, porque ele mesmo tem dificuldade para decidir sozinho. Então, essa pessoa, ela precisa de ajuda para pensar, ela vai te falar que vai pensar, e ela precisa de ajuda para isso, tá? Sozinha ela tem dificuldade. Então, é preciso sim dar um tempo maior para que ela pense, para que ela decida, né? É claro que com prazo, mas você respeitar esse tempo dela de analisar aquilo, de olhar a proposta e de tomar a decisão. E ela precisa ver em você apoio. Então, o que é apoio? Ela vai te trazer dúvidas, ela vai te trazer argumentos, né? Questionamentos, melhor dizendo, com o objetivo de você ajudá-la a decidir. Porque ela mesma tem muita dificuldade para decidir. Se você está vendendo uma coisa nova, que nunca foi testada, que é algo inovador, que é algo diferente, essa pessoa não vai comprar. Por quê? Porque se eu estou vendendo um produto novo, que a pessoa ainda ela desconhece isso, e para ela segurança é importante, ela não vai comprar isso. Ela vai tender a comprar produtos e serviços que outras pessoas já testaram e ela sabe que é confiável, tá? Então, pessoas que têm esse alto fator de estabilidade, que é o verde aqui, é um dos perfis que é mais difícil de fazer negócio de vender. Eles tendem a ser muito procrastinadores, protelam muito para tomar a decisão, tá? Mas precisa sim dar esse tempo para essa pessoa pensar, decidir, claro que com prazo, tá? Se você pressionar, reforço de novo, você vai perder essa pessoa, tá? E por último, pessoal, nós temos um perfil mais analítico, que é aquela pessoa mais cautelosa, tá? O analista, ele também é bastante introspectivo, tá? Assim como o verde aqui, tá? Mas o que ele difere? O verde é aquela pessoa boazinha, simpática, meiga. O azul não, é aquela pessoa que ela é bem séria, tá? Então é fácil de perceber. Ela é muito séria e extremamente observadora. Então você tá falando, explicando para ela, o olho dela tá mexendo para lá e para cá, ela tá observando tudo, tá? E ela vai vir estudada sobre você. Então imagine que você marcou uma reunião com uma pessoa que tem o azul. Ela já investigou a sua vida inteira, investigou o produto, ela sabe tudo. Ela foi atrás de informação, tá? E ela toma decisão com base em dados. Então, é uma pessoa que ela também é bastante insegura, tá? Ela não quer ter problema. Basicamente isso. Eu não quero ter problema. Então, eu vou pesquisar, eu vou entender sobre o produto, eu vou buscar informação. E aí, quando eu vou falar com o vendedor, com a pessoa que está me ajudando ali na minha decisão de compra, o que vai acontecer? Eu vou encher essa pessoa de perguntas. Vou perguntar um monte de coisa para essa pessoa. Perguntas que talvez eu já sei a resposta. Mas eu estou tentando testar o outro. Isso ela faz de forma inconsciente, tá? E verificar se o outro realmente tem domínio sobre o que ele está me oferecendo. É basicamente isso, tá? Esse é um perfil que ele vai perguntar muito, ele vai falar de números, ele vai falar de dados, tá? Tem pessoas que às vezes se sentem até um pouco intimidadas com eles, porque às vezes parece que ele sabe mais do que você, tá? Porque realmente ele foi lá, ele estudou. E essas pessoas, elas gostam de explicação. O que significa? Quanto mais você explicar, trazer detalhes, né, dar uma aula ali para a pessoa sobre aquilo que você está vendendo, mais seguro essa pessoa ela vai se sentir e vai existir, né, uma maior tendência dela comprar. Se você tentar dar essa explicação rica em detalhes para uma pessoa dominante, para o vermelho, ela não tem paciência de te escutar, ela já te perdeu, ela já te cortou e ela não vai comprar de você. Se você tentar dar uma explicação aqui para o amarelo, a mesma coisa, ele vai perder o foco. Para ele, o que é importante é a conexão. Para o azul, o que é importante é a qualidade. Então, são pessoas que
valorizam qualidade, são pessoas que pagam caro, ok? Por quê? Porque ela não quer ter problema, tá? O azul, ele é extremamente exigente. É fácil vender para pessoas que têm um perfil azul? Não é fácil, porque são pessoas muito exigentes. Mas quando você consegue vender para esse tipo de perfil, né, cativar pessoas com esse tipo de perfil, ela fideliza com você, porque ela não quer correr o risco de começar esse relacionamento tudo de novo e criar confiança, construir essa confiança novamente, tá? Então, é uma pessoa muito analítica, muito precisa, detalhista, e ela toma decisão sempre com base em dados. Então, é importante, às vezes, você trazer alguma coisa impressa para mostrar para ela, explicar com detalhes o produto, dar uma aula sobre o produto. É assim que pessoas com azul compram, tá? Como eles valorizam qualidade, são pessoas que vão sim ter uma tendência a pagar caro por um produto, tá? Então, é um perfil interessante para vendas, demora para você conseguir vender para uma pessoa com essa característica, mas uma vez que você cativou, é um perfil, tá? Bastante interessante. O que, que eu quero trazer aqui para vocês, né, pessoal? Qual foi a mensagem que eu quis trazer para vocês com essa minha fala aqui inicial, tá? Eu quero que vocês entendam que para que realmente, né, eu consiga criar conexão com esse cliente, criar uma estrutura de comunicação onde realmente eu me conecte com esse cliente, eu preciso entender o perfil de comportamento desse cliente. Porque uma vez que eu entendi o perfil de comportamento dele, eu consigo entender como que é o modelo dele de pensamento. O que, que é importante para ele? O que faz com que ele tome decisão? Então, uma pessoa mais dominante, para ela, o que faz ela tomar decisão é resultado. Uma pessoa mais comunicativa é a criação de relacionamentos. Uma pessoa mais planejadora, né, mais estável, ela precisa de apoio, de ajudar a tomar decisão, ela precisa pensar, não posso pôr pressão nessa pessoa. E uma pessoa mais analítica, eu preciso fornecer segurança, entregar qualidade para ela e explicar com detalhes aquilo que eu estou vendendo, que eu estou oferecendo para ela. Então, quando eu entendo o perfil do outro, eu consigo alinhar essa comunicação com o outro e direcionar o produto de modo que seja importante para ele. Quando eu me casei, né? Eu e meu marido, nós fomos até uma loja de móveis com o intuito de comprar os móveis para nossa cozinha. E chegando na loja, o vendedor ele mostrou um projeto e eu tenho um perfil um pouco mais analítico, um pouco mais cauteloso e para mim a segurança é importante. Eu não ter problema, né, é importante. Então eu queria comprar aquele móvel para a cozinha e eu queria ter certeza que eu ia instalar aquele móvel e que eu não iria ter problema depois. Isso que era importante para mim, para o meu perfil. E aí, o que, que aconteceu? Durante essa conversa, o vendedor, ele desenhou um projeto rapidamente ali no computador, ele entrou no computador e ele desenhou uma cozinha ali maravilhosa. E ele tentou nos vender esse projeto. Só que em nenhum momento ele nos pediu a planta do apartamento, a metragem, nada disso. Ele foi simplesmente, né, apertando os botões ali do computador, e aí ele ia colocando os itens ali e construiu um projeto muito bonito. Só que esse projeto, nada me garantia que ele realmente ia se encaixar na minha cozinha, porque eu não estava vendo essa conexão entre o espaço que eu tinha e o que ele estava desenhando ali. E aí ele nos pressionou para comprar ali a cozinha, né? Para fechar negócio ali no ato com ele. E eu simplesmente falei: não, eu preciso pensar, né? Eu preciso analisar, eu preciso pensar. E aí, durante
tentativas, né, conosco, ele foi diminuindo o preço. Então, ele diminuiu o preço, até que chegou num ponto que eu acredito que não tinha mais o que ele fazer, não dava mais para diminuir. Ele ficou super nervoso comigo, falou assim: como assim, né? Você tá querendo levar a cozinha de graça? Você não quer pagar pela cozinha? E não era esse o problema. Ele poderia diminuir o preço que for, não era o preço ali naquele momento que era o fator impactante. Para mim, o fator impactante é porque eu não estava me sentindo segura, porque ele não fez nenhum trabalho ali analítico comigo. Ele não avaliou o espaço, ele não me mostrou, com base em dados, em que aquela cozinha iria caber, né? Aqueles móveis iriam caber na minha cozinha perfeitamente, que eu não teria problema no futuro. Simples assim. Ou seja, ele trouxe uma abordagem que não tinha conexão comigo. A minha forma de pensar não era a que ele estava me mostrando ali. Ele não alinhou a abordagem dele com a minha forma de pensar. Consequentemente, ele não conseguiu ter bons resultados conosco ali. E aí passou-se alguns dias ali, nós entramos em contato com uma outra pessoa que veio até o apartamento, conheceu o local e realmente fez um projeto totalmente padronizado, né, para o espaço que nós tínhamos. E nós não fechamos só a cozinha, nós acabamos fechando, né, os móveis do apartamento inteiro com essa pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Identificar a característica do cliente e o que é importante para ele é o que vai trazer segurança para que esse cliente realmente tome a melhor decisão. Então, o que é vender? Vender é ajudar o outro a tomar a melhor decisão. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso alinhar a minha abordagem à forma de pensar do outro. Eu gosto muito dessa frase: não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Porque o que é importante para você, às vezes não é importante para o outro. Trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. Esse é o ponto-chave, né? Eu trouxe essa abordagem aqui para vocês de padrão de comportamento com foco, tá? Em vendas, né? Como que você pode utilizar esse conhecimento para ter melhores resultados em venda? Mas isso se aplica para tudo. Isso se aplica para você se autoconhecer. Isso se aplica para você liderar uma equipe, tá? Isso se aplica se você é um mentor, um consultor, para fazer com que o seu cliente tenha melhores resultados. Isso se aplica para você se relacionar melhor com as pessoas, tá? Isso se aplica para você entender o que motiva o outro. Então, o que eu quero entender para vocês, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje é que se eu entender de pessoas, eu consigo entender de um negócio. Porque todo negócio, ele é feito por pessoas e para pessoas. Seu cliente é uma pessoa. Se eu entender como que é a mente desse cliente, eu vou conseguir fazer com que ele tome a melhor decisão para ele. Os nossos produtos ou serviços existem para ajudar, para servir o outro. Então, eu utilizar a minha abordagem de uma forma que eu ajude a pessoa a enxergar que ela precisa sim desse serviço, né, para resolver o problema dela, isso vai me ajudar a ter melhores resultados e vai ajudar também com que o outro cresça, com que o outro também tenha resultado comprando os meus serviços e as minhas soluções, tá? Então, pessoal, para que a gente possa finalizar, existem 4 perfis de comportamento, tá? Eu preciso, de uma forma simples, aprender a identificar esses perfis para que eu possa alinhar a minha comunicação à forma como que o outro pensa. E com isso, potencializar os meus resultados. Pessoas que são extrovertidas, que são mais energéticas, falantes, o que eu preciso observar? Se essa pessoa tem um jeito que não é muito simpático, um pouco mais direto, às vezes até um pouco mais grosseiro, eu preciso ser muito rápida e mostrar para ela de uma forma objetiva que eu consigo ajudá-la a atingir o objetivo, o resultado que ela deseja. Se eu tenho uma pessoa extrovertida, mais calorosa, simpática, eu preciso criar conexão com essa pessoa, eu preciso me relacionar.
ela precisa se sentir bem comigo, tá? Ela precisa criar uma conexão comigo, senão eu não vou vender. Ambos, tanto um perfil mais dominante quanto um perfil mais comunicativo, são pessoas impulsivas que decidem rápido e gostam de comprar novidades, coisas que nunca ninguém testou, ok? Pessoas mais introspectivas são pessoas mais inseguras. Então, elas vão ter uma tendência a questionar mais. Se é aquela pessoa introspectiva, mas tem aquele jeitinho meigo, boazinha, que sempre fala que precisa pensar, eu preciso sim dar um tempo para que ela pense, para que ela possa analisar. Se eu pressioná-la, eu vou perder essa pessoa. Mas eu também preciso ser estratégica para ajudá-la a pensar ali, porque ela vai ter muita dificuldade para tomar uma decisão. Esse é o perfil mais difícil para vender, tá? Pessoas introspectiva, perdão, mas que tem aquele jeito um pouco mais sério, que faz muitas perguntas, questionadora, que parece que sabe mais do que você. Essas pessoas eu preciso mostrar segurança para ela, eu preciso trazer dados, fatos, às vezes tem alguma coisa que eu vou imprimir, dou para ela ler. Ela precisa de informação. É aquela pessoa que ela gosta de uma aula sobre o produto, eu preciso ir no detalhe. Para ela, a qualidade é importante. Pessoas que são introspectivas não vão comprar produtos novos, não vão tender a aderir à novidade. Elas vão esperar outras pessoas comprarem para elas verem que realmente aquilo é seguro e depois elas tomam a decisão de compra. Entenda o perfil do seu cliente de forma simples. Não estou dizendo aqui para vocês fazerem nenhum teste, não. De forma simples. Entenda o perfil do cliente, adapte a sua abordagem ao perfil desse cliente. Isso vai te trazer muito mais fechamento nas suas vendas de qualquer tipo de produto, tá? Pessoal, se você quer ter acesso a uma mentoria estratégica para entender um pouco mais sobre isso, como que você pode utilizar esse conhecimento tanto para você quanto para você otimizar suas vendas, tá? Digita aqui nos comentários, eu quero, que eu vou te enviar um link de um formulário de aplicação, tá? E durante a semana eu tenho alguns horários reservados para essa mentoria estratégica gratuita, tá? O que significa? Vai lá, preenche, aguarda o contato, não posso garantir que você vai ser chamado para essa mentoria gratuita, porque as vagas são limitadas, são poucos horários que nós temos na semana, mas é uma grande oportunidade, tá bom? De você se entender um pouco mais, ter acesso a uma conversa rápida aí comigo, mas extremamente profunda, onde você vai começar a se entender um pouco mais e utilizar esse conhecimento para que você possa realmente potencializar e ter mais resultados, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para trazer aqui hoje para vocês. Aproveitem bastante esse conteúdo, tá bom? E uma boa noite a todos.